Bom dia para todos. Dar boas-vindas a todos que são corajosos aí de estarem mais uma ocasião participando aqui da classe. Nós estamos estudando aí sobre a carta a Filemon. Nós lançamos duas sugestões, se lembram? Que a gente lançou duas sugestões na última ocasião, no último encontro. Uma delas é se pudesse ler o livro de Filemon e também o livro de Colossenses, que a gente viu que é muito semelhante. Então, isso foi uma das sugestões. E a outra sugestão que a gente deu foi como nós falamos de Paulo na prisão, falamos sobre alguns locais onde Paulo esteve preso, nós lançamos também esse desafio de estarmos orando durante a semana pela igreja perseguida. Eu não sei quantos se lembram, eu só queria colocar para vocês um episódio que eu também pensei, puxa vida, sobre o que eu vou orar, sobre quem, para quem o que eu vou orar especificamente, né, na semana sobre esse assunto, né? E no início da semana veio uma mensagem, né, de alguém pedindo oração para uma família, pois um missionário havia falecido e esse missionário fazia um trabalho no deserto. Falava do evangelho no deserto. Que a gente pudesse estar orando pela família, pelo consolo da família. Aí eu pensei assim, puxa vida, nós temos dificuldade de falar de Cristo aqui na cidade. Agora imagina aquele missionário que viveu desde 2012, quando ele se converteu. O ministério dele era no deserto, falando daquelas pessoas ali do deserto. Bom, fazendo um pequeno resumo daquilo que nós estudamos, ou tentamos conversar um pouquinho até agora, desde o domingo passado, nós falamos um pouquinho sobre as cartas de Paulo. Paulo escreveu praticamente um terço do Novo Testamento, escreveu 13 cartas, 7 delas foram na prisão, e nós estamos justamente estudando uma que é sobre Filemon, a carta a Filemon, que também foi escrita na prisão e que foi enviada juntamente com a carta de Colossenses, que era a igreja onde Filemon participava. Então a gente teve a oportunidade de estar estudando, conversando um pouquinho sobre isso. E hoje nós vamos dar uma sequência, né? Queremos fazer algo assim de pegar versículo por versículo e estar trabalhando um pouquinho nisso e falarmos alguns temas que às vezes a gente não dá muita importância, algumas coisas que a gente às vezes repete, algumas vezes até como se fosse um papagaio, né? Repetindo as coisas, e a gente às vezes não sabe qual é o significado daquilo. Certas expressões que nós, como cristãos, inclusive, nós utilizamos, né? Então, a gente queria conversar um pouquinho sobre isso. Para isso, eu gostaria de agora de compartilhar a tela aqui com vocês, vamos ver se vai dar certo. Então, a gente gostaria de começar falando um pouquinho sobre os destinatários dessa carta. Logo, estamos aqui com o versículo número 1 e o versículo número 2 na tela. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Nós conversamos um pouquinho já no encontro passado de que quem escreveu essa carta foi Paulo, juntamente com Timóteo. Quer dizer, Timóteo foi um coautor dessa carta, assim como de outras cartas também. O Timóteo também, pelo menos em outras 5 cartas, ele aparece como coautor, e numa das cartas, como sendo de Tessalonicenses, ele está ali como coautor, e também Silvano, a carta aos Tessalonicenses. E nós estaremos conversando um pouquinho sobre os destinatários, quem são essas pessoas. É muito interessante quando você começa a ler, e quando você começa a estudar, e começa você a ler fontes diferentes, você às vezes fica um pouco na dúvida. Puxa vida, mas sempre se coloca a dúvida, normalmente às vezes sobre o autor da carta, às vezes se coloca dúvida sobre as pessoas da carta. Então, eu vou procurar aí numa linha que eu acho que seria mais correta para o meu caso, de eu ter estudado e pelas pessoas que estão afirmando isso, né? Então, eu levo muito isso em consideração, porque muitas coisas às vezes não está muito claro na Bíblia. Por exemplo, fala especificamente sobre
os personagens, né? Então, aqui tem a carta sendo destinada a Filemon, né, especificamente a Filemon. Seria uma carta muito particular se fosse só para Filemon. Mas aí nós vamos ver que essa carta também foi para a sua família, né? E para a irmã Áfia, diz ali Áfia, né? Áfia provavelmente era esposa de Filemon. Estou dizendo provavelmente porque tem pessoas que colocam, grandes estudiosos, que deixam na dúvida isso, né? Então, Áfia provavelmente era esposa. Assim, a carta não foi dirigida somente para Filemon, mas também para sua esposa, né? Quer dizer, no fundo, nós vamos ver que foi para a família, né? A Bíblia também presta honras às mulheres e que, no que se refere à fé cristã, não se leva em conta as aparências. Muito interessante isso, de que ele destaca a questão da irmã Áfia como uma destinatária, porque o assunto da carta é muito importante e ela está envolvida provavelmente nesse assunto, né? Gálatas ali 3:28 diz: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. E nós sabemos mais como é que era naquela época, né? A questão da valorização das mulheres e tudo, né? Então, destacar isso que Paulo realmente coloca também o nome dela, né? De acordo com os costumes daquela época, né, a mulher era encarregada da supervisão dos escravos. Ela tinha funções da casa sob suas ordens, quer dizer, a mulher tinha uma importância muito grande com relação aos escravos. Provavelmente ela que coordenava os escravos, principalmente no trabalho de casa, no trabalho em volta da casa, né? Ela que supervisionava isso. Então, ela estava envolvida, ela certamente sabia desse assunto de Onésimo, né? Então, ela também deveria estar envolvida na questão da reintegração do escravo Onésimo. Então, provavelmente, Paulo não escreveu especificamente para Filemão, mas também escreveu para Áfia. Não sei se nas conversas entre Paulo e Onésimo na prisão, se ele tenha citado alguma coisa com relação a Áfia para colocar ela aqui também, né? Também nós temos um outro personagem que foi dirigido a carta, que é Arquipo, que era filho de Filemão. Ele era um dos líderes da igreja. Colossenses fala um pouquinho sobre ele, 4:17. Digo a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Então aqui ele é exortado, né? Ele é lembrado, ele é encorajado a efetivamente realizar o serviço que lhe foi confiado e assim assumir a responsabilidade, né? Nós, de acordo com os estudos e vendo as outras cartas de Paulo, nós podemos ver de que realmente o líder daquela igreja, o pastor, quem sabe o pastor principal daquela igreja, que acontecia na casa de Filemão e era em Colossos, era Epáfras. E Epáfras, ele estava junto com Paulo na prisão, quando essa carta foi escrita. Então, provavelmente, muitas das informações que Paulo tinha sobre aquela igreja, ele tinha de Epáfras. Porque Paulo, a gente lendo os documentários e tudo, a gente vê que ele não esteve naquela cidade. Ele passou por Éfeso. E ali que ele falou do evangelho naquela cidade, e provavelmente ali que Filemão ouviu do evangelho, e depois levou o evangelho para Colossos. E depois ele começou a igreja na sua casa, né? Então, Arquipo, provavelmente, sendo filho de Filemão, ele era um dos líderes da igreja. Quem sabe ele era o líder que estava substituindo a Epáfras, que não estava lá no momento, né? Aqui em Filemão, 2, ele é consolado, pois o Paulo o chama de companheiro de lutas e com isso o manteve próximo de si. Chama atenção o aspecto assim de Paulo de ele valorizar as pessoas que trabalham com ele. A gente falou na aula passada sobre isso, a questão da valorização da equipe. Mais uma vez aqui nós vemos a prova disso, né? De Paulo, né? Dando palavras de estímulo, de encorajamento, né? Para Arquipo. A igreja, como a gente falou, era na casa de Filemão, que provavelmente
era rico, pois tinha escravos. Isso é uma dedução, né, que se faz, provavelmente porque não está escrito na Bíblia com relação a isso, né? Se Filemão era realmente rico ou não, mas se faz uma dedução, né, em razão de que por ele ter escravos, né, ele provavelmente era uma pessoa rica, até porque tinha uma casa, quem sabe uma casa até maior do que os outros, onde a igreja podia se reunir nessa casa. Né? Então, por isso se faz a dedução de que ele era rico. Mas a gente vai ver depois, mais tarde, provavelmente na próxima aula, de que você não precisava ser rico para ter escravos. Muitas vezes as pessoas optavam para ser escravos de uma família, independente da riqueza ou do dinheiro, né? Então a igreja era na cidade de Colossos e a igreja era liderada por uma família. Quem sabe aqui era um grupo pequeno, alguma coisa assim, né? Começou a igreja na casa de Filemão. Continuando no versículo número 3, está escrito assim: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui está usando um estilo bastante comum, que ele utiliza também em outras cartas, né? E ele invoca a graça e a paz para Filemão, sua família, e a igreja que se reúne em sua casa. Quer dizer, não esquece ninguém ali, né? E ele usa essa expressão assim, graça e paz. Essa expressão graça e paz, a gente tem ouvido isso assim com muita frequência, né? Muita frequência. Parece que isso aí faz parte do nosso evangeliquez, né? Porque a gente tem um dicionário todo próprio, né, do evangeliquez. Assim como alguém um dia trabalhou com um dicionário gauchesco, né? Que existe um dicionário, alguém de repente podia trabalhar com o nosso vocabulário evangeliquez. Eu acho que ia ajudar muito, porque a gente às vezes utiliza certas palavras que às vezes a gente entende e às vezes a gente acha que sabe às vezes o significado, né? E a gente utiliza elas, mas a maioria das pessoas não utilizam, não conhece o significado, né? E aqui Paulo está usando essa expressão graça e paz. Que a graça de Jesus Cristo seja com vocês, essas repetições, no mínimo 14 vezes isso aparece na Bíblia, né? Paulo dá ênfase com relação a isso. Mas não é só Paulo que fala isso. Sobre a questão de graça e paz, também Pedro falou numa das suas cartas e até no Apocalipse aparece, né? Então, essa expressão conhecida e repetida por Paulo em quase todas as cartas que ele escreveu. A expressão é tão repetida ao longo dos anos que vários nem sabem o seu significado e, pela rotina do seu uso, muitas vezes perde o sentido. Você encontra alguém, é como se, em vez de você dizer o bom dia, você diz graça e paz. Agora, quando você sabe o significado, olha, graça e paz é muito mais significativo do que um bom dia. Mas não tem nem dúvida com relação a isso. A única questão é que, às vezes, a gente só repete isso, às vezes, da boca para fora, né? Então, nesse sentido. Então, a gente queria ver um pouquinho sobre essas duas palavras, né? Graça e paz. Graça é oriunda do termo em latim gratio, gratia, e significa benevolência, mercê, estima ou um favor que se dispensa ou recebe. Graça também pode corresponder a características agradáveis de uma pessoa, né? A graça ela é utilizada às vezes como sinônimo para certas coisas, né? Por exemplo, uma pessoa que ela é agradável, né? Diz uma pessoa que ela tem graça, né? Alguém que tem graça agrada e atrai outras pessoas através das suas palavras e atitudes. Às vezes a gente usa, né, essa expressão, puxa, aquela pessoa ali, ela tem graça, ela demonstra graça, né? Antigamente era comum a gente, em vez de perguntar o nome, a gente perguntava assim, qual é a sua graça? Não sei se algum dos irmãos se lembra com relação a isso, eu ainda consigo me lembrar, né, de que as pessoas, em vez de perguntar o nome, perguntar qual é a sua graça, tipo, que graça, né? Ah, sim, é o nome que a pessoa está perguntando, né? Também existe aquela expressão assim, a pessoa está num estado de graça. Já ouviram falar sobre isso? Ou a pessoa caiu nas graças de alguém, né? Conquistou com a sua simpatia, né? Dar graças também significa agradecer por alguma coisa. Então, tem bastante significado com relação à palavra graça, né? Agora vamos ver o que a Bíblia diz, né? A maneira como a salvação é oferecida ao pecador. A graça é a maneira como a salvação é oferecida ao pecador. Graça, realmente, é Jesus ter vindo e morrer na cruz pelos nossos pecados. Graça é Jesus
ter vindo e obedecido ao Pai. Graça é quando o homem pecou, Deus já tinha o plano de mandar Jesus, seu filho, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Graça é um favor imerecido. Nós não podemos fazer nada para merecer a graça. Absolutamente nada. A graça, ela é gratuita, né? E a paz é o resultado dessa graça. O resultado da graça é a paz. A salvação é a paz com Deus por intermédio de Cristo. Nós não podemos desassociar a graça da paz. Nós só temos paz se nós tivermos graça. Alguém disse assim que a graça é a planta, a paz é o fruto, é a consequência. Se vocês vão olhar na Bíblia, sempre a graça ela está à frente da paz. A palavra graça sempre aparece primeiro, né? Antes de paz. Aparece graça e paz, não aparece paz e graça. Bem interessante isso, né? Esse hábito de desejar a paz, ele é muito antigo. Não é uma coisa assim de que foi de Paulo, daquela. Não, já era bem mais tempo antes que acontecia. Entre os israelitas, entre os anjos abriam as suas palavras, suas saudações, né? Muitas vezes com paz, com a palavra paz, né? Juízes 6:23 é um dos versículos, podemos citar outros versículos que falam sobre isso. Os documentos oficiais da Babilônia antiga começavam, onde estava lá Daniel, começavam assim: paz seja multiplicado. Lá em Daniel capítulo 4, versículo 1, nós podemos ver esses versículos. Nós poderíamos até ler vários desses versículos, mas acho que até pelo adiantado da hora, até nós podemos ler isso em casa, ou que vai estar disponível isso, né? Quando enviou seus filhos, Jesus enviou seus discípulos, né? Jesus ensinou a desejarem paz aqueles que estivessem. Vamos de novo. Quando enviou seus discípulos, Jesus os ensinou a desejarem que a paz estivesse na casa em que se encontrassem. Isso está lá em Lucas, capítulo número 10, versículo número 5. Eu não sei se os irmãos podem abrir esse texto. Lucas 10, versículo 5. Ali diz assim: quando Jesus estava enviando os seus discípulos, né, 2 a 2, no versículo número 5 diz assim: quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão ele voltará para vocês. Então aqui Paulo Jesus, antes de Paulo falar sobre graça e paz, estava falando sobre paz, né, dando essa orientação com relação aos discípulos, né? Jesus saudou os seus discípulos logo depois da sua ressurreição, né, com aquela expressão, paz seja convosco. Quando ele entrou na sala, lá, né, os discípulos trancafiados na sala, ele entrou ali e disse, paz seja convosco. Né? Certamente devem ter levado um susto, né, quando Jesus usou essa expressão. Graça é algo que se vê nas vidas daqueles que a experimentam. Muito interessante isso, em Atos, capítulo número 11, versículo 23. Também gostaria de olhar esse texto. Atos 11, versículo 23. Ali está falando sobre Barnabé, que ele foi enviado para uma determinada cidade. E olha o que ele viu ali na cidade. 11, versículo 22 em diante. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando, vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Quer dizer, quando Barnabé chegou naquele local,
ele sentiu a graça de Jesus. Algumas vezes, quando a gente vai em certos lugares, a gente sente a graça de Jesus. Às vezes, a comunhão com os irmãos, em determinados momentos, né, a gente sente a graça de Jesus naquele ambiente. Interessante que a gente falou que a graça, nós só temos paz se nós tivermos graça. Né? A graça nos traz paz. Se nós olharmos um pouquinho para trás, 2 páginas, em Atos capítulo número 9, versículo número 31, olha o que diz lá. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Essa igreja, ela estava vivendo aquele período de paz, isso é a igreja de Atos. Aquela igreja que também foi perseguida, né? Pessoas morreram. Essa igreja estava vivendo num momento de paz. Por quê? Porque, como nós lemos anteriormente, né, a graça era latente naquele ambiente. Que coisa boa, né? Isso. Coisa boa que nós pudéssemos ter isso também em nosso meio, nas nossas famílias, pudéssemos irradiar a graça do Senhor. Né? A palavra também diz que nós devemos estar crescendo na graça. Né? A graça revela o bom caráter de quem dá, não de quem recebe. A graça revela o bom caráter de quem dá. A graça não é estática, mas dinâmica, para nos acompanhar em cada estágio de nossas vidas. E Pedro, ele fala sobre isso. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos tentar colocar isso em prática, né? Crescer na graça do Senhor. Não merecemos nada. Tudo é gratuito. Não podemos fazer nada. Graça é um presente de Deus. E com relação à paz, nós devemos ser promotores da paz. Mateus capítulo 5, versículo 9 diz assim: Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Como nós somos filhos de Deus, nós entregamos nossa vida para Jesus, nós sendo filhos de Deus, nós devemos ser pacificadores, felizes, né? Bem-aventurados pacificadores. Então isso está em nós, de nós sermos pacificadores. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então nós devemos procurar manter paz com todos. Agora nós vamos olhar o versículo número 4 de Filemão, né? E nós vamos conversar um pouquinho sobre a vida de oração de Paulo. Eu fiquei muito impressionado como nós temos inúmeros textos que falam sobre Paulo, sobre a oração especificamente. Paulo, ele dava muita importância para a oração. Assim como Jesus, nós vemos inúmeras vezes, né, Jesus orando, falando sobre oração, nós vemos Paulo também fazendo da mesma forma que isso. Então, eu gostaria de ler só esses versículos aqui, de 4 até 7, que é onde nós vamos estar estudando até o dia de hoje. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Eu fico pensando, puxa vida, imagina tu receber uma carta dessas, Filemão recebendo uma carta e só lendo até o capítulo, até o versículo número 7. Né? Certamente ele deve ter ficado muito feliz, né, de
ouvir essas palavras do apóstolo Paulo, né? O reconhecimento do apóstolo Paulo, mesmo o apóstolo Paulo não conhecendo ele, só ouvindo falar daquilo que Filemão fazia, ele escreveu tudo isso sobre Filemão, né? Então, gostaria de conversar um pouquinho sobre a vida de oração de Paulo, né? Paulo era um homem de oração e mantinha um relacionamento muito pessoal com Deus. Eu consigo entender, né? Ele ficou alguns anos também na prisão, né? E uma das coisas, acho que na prisão, às vezes, acho que ele escrevia e orava também, né? Mas não é só nesse momento que ele estava orando, né? Ele tinha momentos de oração. Então, ele mantinha um relacionamento pessoal com Deus. Dá para ver isso por aquilo que ele escreve, pela intimidade que ele tinha com Jesus, mesmo não conhecendo Jesus. Ele não foi um dos discípulos. Ele teve aquele encontro com Jesus, né? Mas ele tinha uma intimidade muito grande com Jesus, né? E ele enaltecia Jesus de uma forma impressionante, né? Sua oração em favor de Filemão incluía agradecimentos por três aspectos, né? Os três aspectos que ele colocava aqui, o que ele via em Filemão, que ele ouvia falar sobre Filemão, né? A fé, o amor e a comunhão. Então, esses três aspectos, Paulo ressaltou aqui quando escreveu esses versículos. Ele ora para que Filemão cresça em amor e que partilhe de modo prático esse amor para com os outros. Interessante, não é apenas amar na teoria, mas amar também na prática. Paulo foi um ótimo exemplo como uma pessoa que orou, ensinou sobre oração, porém não teve todas as suas vontades realizadas na oração. Interessante, a gente ouve isso. Não, vamos entrega para o Senhor, pede para o Senhor que o Senhor vai te ouvir, Deus vai te curar, vai fazer isso. Né? Agora nós vemos o que acontece com Paulo. Alguém temente a Deus, alguém com intimidade com o Senhor. Ele não teve todas as suas respostas de orações atendidas. Tanto que ele ressalta um dos pedidos dele, né, que ele colocou, que ele fez ao Senhor e o Senhor não atendeu, que é aquela questão do espinho na carne, né? Que Deus não atendeu e disse: a minha graça te basta. E ele entendeu isso. Então, Paulo era alguém que ele intercedeu pelos seus colaboradores, ele intercedeu pelas equipes, ele intercedeu por Filemão. Era alguém que orava pelos outros. Paulo agradeceu também. Nós vemos inúmeros versículos com isso. Eu gostaria de destacar só Efésios capítulo 1, versículo 16. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Então, Paulo, ele orava não especificamente por uma pessoa ou por uma determinada igreja, mas nós podemos ver que ele orava por todas as igrejas. Fico imaginando como é que como é que deveria ser a lista de oração de Paulo. Eu me lembro quando eu fui para os Estados Unidos, uma das ocasiões, e eu estive com os meus tios, eles estavam aposentados, e me chamava a atenção que todos os dias eles acordavam mais ou menos em torno de 8 horas, tomavam um café, 9h30 eles estavam sentados à mesa e estavam orando. Eles oravam até mais ou menos às 11 horas. Eu digo, mas como é que eles têm tanto assunto para orar até às 11 horas? Aí eu fui dar uma olhadinha na lista de oração deles. Não era uma lista, era um caderno. Eles oravam todos os dias por aqueles pedidos, né? Como é bom se a gente pudesse ter um hábito assim, né? De oração, né? De ter tempo de oração, de orar pelas pessoas. Então, Paulo agradecia, Paulo pedia também por suas orações. Paulo estimulava os irmãos a orarem uns pelos outros, né? Efésios 6,18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. 1 Timóteo 2,1, use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Muitas vezes eu acho que as nossas orações, elas são às vezes um pouco egoístas, né? Ou de repente nós temos tantos pedidos para fazer
que não dá tempo de a gente estar lembrando dos outros, né? Então, acho que é uma coisa que a gente tinha que um pouquinho, lutar um pouquinho com, às vezes, até com a nossa rotina, né? De nós estarmos tendo um tempo de estarmos orando por outras pessoas, pelos nossos irmãos, não apenas por nossa família, mas orando pela igreja, orando pelos irmãos da igreja, orando por aquelas pessoas que estão passando por dificuldade. Então, Paulo fazia isso e fazia isso muito bem. Tanto que isso está escrito aqui, né? A importância de orar uns pelos outros. A oração uns pelos outros, ela anima, ela encoraja, ela alivia o peso. Diz lá em Tiago, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Como é bom quando de vez em quando, né, a gente faz algumas ações, né? Eu me lembro no conselho, nós de vez em quando nós fazíamos algumas ações assim de, olha, aqui tem os papeizinhos, cada um pega um papelzinho, vamos orar durante o mês, cada um ora pelo nome do papelzinho. Era bom, né? A gente às vezes até nem compartilhava sobre o resultado daquilo, mas era muito bom, né? Até no grupo pequeno a gente faz isso, a gente estimula. Mas são ações que eu acho que elas deviam ser assim normais no nosso dia, não devia ser uma coisa esporádica, de vez em quando a gente fazia alguma coisa nesse sentido, né? Então, mas é muito importante nós estarmos orando uns pelos outros, né? Paulo também pediu oração para ele. Finalmente, irmãos, peço-vos que orem por nós, para que a palavra do Senhor se espalhe livremente e seja glorificada onde quer que chegue, como aconteceu conosco. Orem também para que sejamos livres de homens corruptos e maus, porque a fé não atinge todas as consciências. Então, Paulo também orava para si. E eu acho também que nós, não sei, eu tenho uma impressão que às vezes nós, como igreja, sabe, às vezes a gente fica com. Quando às vezes aparece uma situação de doença, a gente às vezes fica muito preocupada se tu divulga aquilo ou não. Porque tem pessoas que dizem e não acho que não gostariam que seu nome fosse publicado, que isso não fosse divulgado, né? Então a gente fica às vezes, eu fico pensando assim, puxa vida, oração é uma coisa boa e a gente às vezes a gente faz boquinha por causa da própria oração, né? Paulo aqui, ó, pedindo oração, um santo homem de Deus, pedindo para que orassem por ele. Isso me chama muito a atenção. De várias pessoas e igrejas, Paulo se lembrava em suas orações. Nós temos alguns textos aqui que falam, você pode fazer uma pesquisa, você vai ver inúmeros textos, né, de Paulo lembrando em suas orações de pessoas, de igrejas. Eis um serviço que cada crente pode fazer em suas orações particulares, orar uns pelos outros. E não se deixar esse desafio aqui para nós como irmãos, nós estamos orando uns pelos outros, não orar só pela nossa família, pelos nossos amigos mais achegados, mas de repente orar por pessoas que você às vezes vê no corredor, você não nem conhece a vida dela, ora com ela, de repente Deus vai se aproximar, vai fazer com que você se aproxime dela, vai conhecer uma pessoa, pode ser uma pessoa fantástica, e a gente não conhece, né? Então eu queria lançar esse desafio aqui, esse primeiro desafio, né? Agora, no versículo 4 a 7 que nós lemos, ali fala um pouquinho sobre Filemão, e nós podemos ver que Filemão era uma pessoa muito apreciada, pelo menos por Paulo e por Epáfras e pela igreja, né? Porque Paulo, para falar, escrever o que ele escreveu e sobre Filemão, olha, ele não fez isso com todas as pessoas nos quais ele teve relacionamento, né? Os elogios que ele fez, né? Aí às vezes eu fico pensando, nós como igreja, a gente tem muita dificuldade muitas vezes de elogiar as pessoas, né? A gente acha assim, não, mas eu vou elogiar a pessoa vai ficar orgulhosa, né? Vai ficar, vai se achar ainda, né? Mas como não tinha esse problema, né? Paulo, assim como ele exortava, ele elogiava, né? Ele não tinha, ele encorajava as pessoas quando ele falava, quando ele escrevia, né? Para as igrejas, mas ele elogiava, ele não tinha vergonha de fazer isso, né? E ele fazia, e as pessoas que recebiam esse elogio, eles sabiam, puxa vida, receber um elogio de Paulo não é qualquer coisa, né? Então, isso realmente servia de um estímulo para essas pessoas. Certamente serviu de um estímulo para Filemão, serviu de um estímulo para aquela igreja, né? Filemão era um homem que amava aos cristãos, né? Como diz aí nesse próprio texto, né? Paulo destacou o amor e a bondade, né?
de Filemon, que tinha aberto o seu coração, não aberto só o seu coração, mas abriu o seu lar para a igreja estar reunida. Por isso que eu fico muito assim admirado, porque eu já tive grupo pequeno aqui em casa. E a gente sabe que grupo pequeno em casa, ele às vezes ele dá trabalho, né? Dá trabalho para a esposa. ah, Pelo menos nesse período tu mantém a casa sempre em ordem também, né? Também tem isso. Mas é uma coisa muito boa você hospedar uma pequena parte do grupo daqueles que seguem a Deus na sua casa, né? E eu fico muito admirado como nós temos pessoas na igreja também que abrem suas casas, né? Para ter as reuniões dos grupos, como isso é importante, né? Paulo destaca isso aqui, né? Filemão era um cristão exemplar. Ele tinha fé em Jesus e amor para com todos os santos. A fé em Cristo e o amor ao próximo, essas duas coisas se relacionam todos os atos e obrigações de nossa vida. Faça um comparativo aí com Lucas 10, capítulo 27, né? Onde diz lá, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, não é só o amar a Deus na teoria, mas é amar ao Deus na prática. É o amar a Deus colocando a mão na massa. É o amar a Deus amando o irmão. E nós vemos isso na história do bom samaritano, né? Nós vemos ali que tanto o sacerdote como o levita, eles amavam a Deus, tanto que eles trabalhavam, né? A função deles é dos levitas no templo e tudo, eles amavam a Deus. Mas naquele momento, eles não colocaram aquele amor em prática no ajudar aquela pessoa que estava ali, que tinha sido assaltada. Mas o bom samaritano passou e ele ajudou. E ele não só ajudou, né, a pessoa, como deu ali, prestou os primeiros socorros, levou para uma hospedaria, ainda disse, olha, se tiver algum gasto, quando eu voltar, eu restituo. Eu só estou contando essa história também porque a nossa história da próxima aula vai ter alguns fatos muito parecidos com essa história do bom samaritano em alguns aspectos, né? Então, esse é da próxima aula. Aqui também no versículo número 6, né, lá de Filemão, lá está escrito assim: oro para que a comunhão que procede da fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo Jesus. O amor sem fé é somente beneficência. A fé sem amor é somente crença. Muitas pessoas ajudam os outros, fazem beneficência, inclusive muito mais do que nós. Nós teríamos até que aprender com eles. Mas sem fé em Deus, fazem aquilo tentando conquistar com aquilo algo, né? Paulo diz aos Efésios: paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A fé sem amor nos torna fanáticos e até desumanos, né? Algumas vezes. Nesse versículo tem aquela expressão ali, né? No versículo número 6, né? Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento, e essa expressão, de todo o bem que temos em Cristo Jesus. Estava pensando, qual é o bem que nós temos em Cristo Jesus, né? Está escrito de todo o bem que nós temos em Cristo Jesus. Então eu tentei fazer uma lista aqui, não, de alguns bens que nós temos em Cristo Jesus, né? Nós somos perdoados dos nossos pecados. Jesus morreu na cruz por nossos pecados. Então nós temos o perdão. Isso nós temos só em Cristo. Somos declarados justos à vista de Deus
só por causa de Cristo. Somos adotados por Deus como seus filhos e nós temos o privilégio de sermos chamados irmãos de Jesus, porque nós somos adotados, porque Jesus morreu na cruz por nós. Recebemos o Espírito Santo no momento em que nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador. Isso também é um bem que nós temos em Cristo. Recebemos a vida eterna. Temos a certeza de que aconteça o que acontecer, um dia nós estaremos com Jesus eternamente, face a face. Recebemos a paz que excede todo entendimento por causa da graça, porque Jesus morreu por nós. Então, isso aqui são alguns dos bens que nós temos apenas em Cristo Jesus, por causa da sua graça para conosco. No versículo número 7, aqui também fala algo interessante. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Essa expressão tem reanimado o coração dos santos. Às vezes tem uma expressão, às vezes certas traduções, versões da Bíblia, tem alguns, estou usando aqui da NVI, né? Tem algum versículo, por exemplo, que nem quando fala em coração, tem umas versões que falam em entranhas, né? Mas para mim, eu acho que é melhor, para mim, pelo menos para o entendimento, né? Tem reanimado o coração aos santos. Puxa vida, na igreja, na nossa igreja, nas igrejas, ao nosso redor, quantas pessoas nós estamos vendo que estão desanimadas pelas lutas pessoais? Quantas pessoas desanimadas por dificuldades familiares, por aflições, desanimadas para decepções que têm sofrido, pelas frustrações espirituais, pela falta de emprego? Aí que me chamou essa atenção para mim desse versículo. Filemão tem reanimado o coração dos santos. O que ele fazia de diferente para reanimar o coração dos santos? De que forma a gente pode reanimar o coração dos santos? Né? Existem muitas formas de nós reanimarmos. Eu gostaria de dar algumas sugestões aqui, né? Como nós podemos reanimar o coração dos santos? Eu acho que uma das coisas que a gente pode fazer para reanimar o coração dos santos é no aspecto da oração, que Paulo fazia, orar uns pelos outros. Eu acho que esta é uma arma que nós temos e que a gente utiliza, eu acho, muito pouco, né? Então nós falamos muito sobre isso, sobre oração, de estarmos orando, né, pelas pessoas. Nós também podemos demonstrar interesse nos ministérios da pessoa, entrar em contato com pessoas da igreja ou fora da igreja. Existem várias formas que nós podemos estar reanimando pessoas. Eu vou dizer para vocês o que eu tenho feito. Eu não preciso seguir o que eu estou fazendo de forma nenhuma. Não estou falando aqui também porque eu quero me vangloriar sobre isso. Nada disso, nada. Eu só dizendo o seguinte: desde de março eu tenho feito mudar um pouco minha rotina normal de vida. E eu tenho tido 2 momentos de oração e devocional com Deus. Eu fazia um e muito rapidamente anteriormente, né? E eu tenho tido assim mais ou menos de 15, 20, às vezes até 30 minutos, cada período durante o dia, onde eu leio o texto da palavra do Senhor, faço um devocional e tenho um momento de oração com Deus de pelo menos 20 minutos. Eu achava que eu não ia conseguir fazer isso. Mas é impressionante, para mim tem sido uma coisa grandiosa, algo assim extraordinário, o que tem acontecido. E algumas vezes nas minhas orações me vem em nome de pessoas. Interessante isso, né? O Espírito Santo coloca no coração da gente. E eu, como tenho uma cara de pau, às vezes eu acabo tentando entrar em contato com as pessoas. E eu já fiz isso por algumas dezenas de pessoas que eu tenho entrado em contato.
Pessoas que um dia passaram pela minha vida, pessoas que passaram aqui pela igreja, e eu tenho procurado, hoje não é muito difícil de encontrar as pessoas, né? Até pelos meios de comunicação a gente entra em contato com pessoas e eu tenho tido experiências fantásticas de pessoas que passaram pela igreja, hoje estão sendo usadas pelo Senhor em todo o mundo. Eu tenho falado com pessoas aí da África, da Europa, do Brasil, né? E isso tem me alegrado muito, até uma da situação de um casal de missionários que eu entrei em contato com eles, justamente no período em que o pai de um deles estava muito mal. Eu pude também estar orando com eles, pude estar acompanhando, depois do falecimento, a gente pôde levar uma palavra de conforto, coisa assim que nunca faria isso, por causa de um telefonema, por causa de um contato pelo WhatsApp, né? Então são coisas, eu digo assim, que você não precisa fazer a mesma coisa, não quero pedir isso de você, só uma sugestão de algo que a gente pode fazer, né? De tentar conhecer as pessoas da igreja, ouvir um pouquinho delas, né? Eu tenho ligado para as pessoas, principalmente da terceira idade, eu ligo para várias pessoas aí, converso, eu só converso, muitas vezes eu só ouço a pessoa falar, não dá nem tempo de falar nada, mas para mim é uma alegria fazer isso e eu vejo às vezes o retorno de pessoas que têm alegria para elas, né? Então demonstrar interesse, né, pelas pessoas, procurar ver as necessidades e ajudar onde for possível, estimular com palavras de encorajamento as pessoas. Eu acho que muitas vezes nós somos muito críticos, sabe? A gente vê muitos defeitos, a gente acha que parece haver defeito em tudo, a gente critica muitas coisas e a gente elogia muito pouco. Quando vem o elogio, a gente fica desconfiado ainda, sabe? Quando a gente recebe um elogio, fica desconfiado. Ih, tem alguma coisa por trás desse elogio. Vai pedir alguma coisa, né? Então, eu queria sugerir para vocês isso, né? Eu queria, por exemplo, ah, dizer para vocês, quem sabe, vocês podem entrar em contato, posso até deixar o contato com vocês aí, quem sabe, quem quiser, com o pastor lá de Cabo Borda, Pernambuco. A igreja ajuda eles com uma oferta de R$ 700 por mês. Esse é o nosso apoio. Alguns de nós têm orado pelo ministério, mas isso faz uma diferença naquele ministério deles. Eles usam esse dinheiro para alimentação, alimentação dos membros e das pessoas do bairro, onde as igrejas lá tem 3 ou 4 trabalhos que estão agora lá envolvidos, né? Então, um contato com um missionário como esse, tenho tantos outros missionários que passaram por aqui, eu tenho alguns contatos de alguns, se vocês quiserem, né, de pessoas que passaram aqui pela igreja. Então, uma forma muito simples, né? Quem sabe você pode reanimar alguém orando por ele. Liga para uma pessoa, para um irmão, uma irmã, diz: olha, essa semana eu vou estar orando por ti. Qual é os pedidos de oração? Eu tive essa experiência agora, há 2 semanas atrás. O irmão Edinardo, né, o pastor Edinardo, mandou uma mensagem para mim: Jorge, dá 3 pedidos aí de oração que eu estou orando por ti aí durante alguns dias. Eu digo: pá, eu mandei os 3, digo, me manda os outros 3 que eu vou orar por ti também. Né? Então, coisas assim que a gente pode fazer, que pode nos reanimar o coração dos santos. Algo que Filemão fez. Né? Então, eu queria deixar esse desafio aí, eu queria deixar agora aberto, se alguém quer complementar isso, responder perguntas, até a gente pode tentar fazer, né? Mas eu digo assim, alguém quer complementar isso, que de repente falei uma bobagem, alguma coisa nesse sentido, queria fazer uma correção. Jorge, muito boa palavra. Eu fiquei bastante tocado por essa questão dessa ação muito prática, né, que a igreja tem à mão, né? Eu acho que a nossa geração, e vou dizer a nossa, né, tem gente muito mais jovem que nós aí, né, Jorge? Mas Sim. essa presente geração nunca teve ferramentas tão poderosas para alcançar um número tão grande de pessoas. Então, essa sugestão, assim, eu diria até um desafio para nós, né? Como a igreja deste momento, de atuar de forma mais objetiva, né? Uhum. Estimulando, exortando, pregando, né? E interessante aquilo que tu falaste a respeito do criticismo, né? A gente vive também uma época de uma desconfiança muito grande, né? E essa questão, eu até tive que rir, né? Rir no bom sentido, porque tu tocaste no ponto exato.
que um elogio sincero, às vezes, pode significar para a pessoa aquilo, essa pessoa está querendo me manipular, né? Isso é uma coisa que a gente tem que se desarmar, em verdade, né? Eu acho que à medida que a gente entra nessa dimensão da graça e, consequentemente, da paz com Deus e a paz de Deus, né? A gente tem que aceitar, né? Tanto a exortação quanto o elogio sincero, né? Acho que isso faz parte da boa troca, né? Mas é curioso, né? Que hoje a gente vive uma época de muita desconfiança, de muito ceticismo, né? E eu acho que isso é uma mensagem que a igreja também tem que levar, né? A questão da Sim. verdade, né? Agir na verdade, eu acho que tem muito a ver com isso. Muito obrigado, a palavra foi muito instrutiva. Então vou falar ali. Não, só a título assim de curiosidade, né? Quando tu estava mencionando ali sobre esse texto, me veio a ideia assim de um desfibrilador, né? Que o pessoal usa em hospitais para ressuscitar Então que muitas vezes, né? Deus está usando pessoas para nos desfibrilar, né? Não pode, assim como pode nos usar para desfibrilar outros, né? Para reanimar na fé, né? A mesma coisa, né, com relação a gente. Então, só compartilhar isso, né? Me veio essa. Muitas vezes a gente está meio morto na fé, né? Assim, tá devagar, quase parando, assim, né? Só mantendo a máquina funcionando. Isso aí. Bom, pessoal, eu queria dizer o seguinte: na próxima aula nós vamos falar sobre o Onésimo, tá? Fiquem tranquilos, que é um dos principais, né? Os personagens principais da carta. Nós estaremos falando sobre ele, mesmo não tendo muita certeza com relação à vida dele, como algumas coisas, né, que aconteceram. Mas nós estaremos conversando sobre isso e vamos ver que lições nós podemos também tirar nesse sentido. Certo, irmãos? Ia pedir um favor aí para o Márcio. Pode orar conosco? Pode ser? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por esse tempo que a gente teve aqui, Senhor, e realmente, Senhor, clamar, Senhor, a Ti, que a Tua palavra, que a gente teve agora o privilégio de ter uma explicação e poder se debruçar um tempo um pouquinho maior sobre ela, Senhor, possa estar reproduzindo na nossa vida, Senhor, aquele fruto que Tu deseja, Senhor. A gente sabe que a Tua palavra ela nunca volta vazia, Senhor, mas também sabemos que Tu, na Tua benevolência, na Tua bondade, nos deu a opção, Senhor, de estarmos aceitando ou não, Senhor, está decidindo, nos deu o livre-arbítrio, Pai. Pedimos que tudo isso que a gente ouviu aqui, Senhor, possa estar entrando no nosso coração, encontrando um solo fértil, Senhor, que realmente esteja frutificando, Senhor, aquele fruto que só Tu pode dar, Senhor, porque entendemos que vai ser a melhor coisa para nossa vida, inclusive, Senhor, e para aqueles que nos rodeiam, Pai. Te peço que receba agora, em seguida, Senhor, o culto que vamos prestar de forma assim virtual, né, cada um na sua casa, mas que seja um culto agradável a Ti e que a vida de cada um aqui, dos nossos familiares, possa também continuar sendo esse culto, esse louvor que Te agrade, Pai. Obrigado, Senhor, e é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Obrigado a todos. Um bom dia e graça e paz para todos nós.